Bom, uma vez calculado o indicador, neste caso o RFM, calculada a recência, a frequência e o valor monetário, importa passar um dos aspectos mais importantes, que é a parte prática. Mas como é que isto se traduz na prática? Para que é que serve isto? Vamos então proceder à descrição dos dados. Para descrever os dados, aquilo que temos que fazer é pegar em determinados setores da base de dados, e pegar nesses dados e começar a descrevê-los, tentar estudá-los. Desde já, a primeira segmentação que podemos fazer é chegar na zona de top e de big e vamos selecionar todos os registros que estão marcados com cor, daí termos marcado com cor, que estejam marcados como top ou big. Copiamos e veremos copiar para uma outra folha. Esta folha já nos permitirá fazer cálculos auxiliares que nos agradem. Bom, como deverão calcular, tal como copiámos para aqui, também será possível copiar logo, segmentar isto, por exemplo, numa plataforma de email marketing, estou a pensar no MailChimp ou no Egoi, e temos logo listas criadas de utilizadores, de clientes, em que podemos logo desde já começar a segmentar a comunicação. A segmentação que vai para os top big será diferente que poderá os e-mails que irão para os médios ou para os small. Outra questão que poderia ser interessante seria saber qual a idade, por exemplo, calcular a idade de cada um destes indivíduos. Por exemplo, calcular aqui a idade e procurar saber qual é a idade de cada um de estes indivíduos, para depois, de alguma forma, procurar caracterizar a nossa população. E tínhamos aqui, então, a idade para cada um deles. Isto aparece uma data, portanto, temos que formatar os dados de maneira a aparecer um número. Bom, tendo a idade, podemos eventualmente, fazendo outra coisa, seria conhecer, porque não, a distribuição etária destes top e bigs. Por exemplo, chegar e inserir uma tabela dinâmica, só para fazer uma coisinha rápida, pode ser na folha de cálculo existente, portanto, ou numa nova folha de cálculo dá sempre mais jeito para ter informação à parte, e irei buscar aqui, por exemplo, por sexo, contar quantos indivíduos há neste top e big. Isto é, neste top e big tínhamos que fazer aqui um pré-processamento, porque empresas havia ali 2, não é? Mas femininos haveria 38, masculinos 29. Isto é, há mais masculinos e menos femininos. Podemos depois fazer outra questão, tentar perceber a análise, que métricas, que médias de R, de F, por exemplo, quais serão as médias para cada um destes, em que não vamos fazer aqui uma soma, mas vamos calcular, por exemplo, uma média para o R, uma média para o F e uma média para o M. Tentar perceber o que é que conta aqui. Novamente, temos que sempre personalizar estes campos e um para ver qual será a média de um e a média do outro. Portanto, este conjunto de funções, este conjunto de dados, possibilitar-nos-á um melhor estudo, por exemplo, que o público feminino provavelmente, são muito idênticos ao masculino relativamente à recência, também relativamente à frequência, ou seja, há aqui um comportamento similar entre cada um, ou seja, a distribuição RFM terá uma métrica similar. Será interessante, talvez depois, efetuar outras iterações, neste caso já mais contextualizadas, por exemplo, o código postal, eventualmente ver as distribuições do código postal, saber onde é que estarão cada um dos códigos postais. Não valerá a pena agora também estar a carregar muito esta função, mas será sempre uma possibilidade. Estas possibilidades, portanto, serão todas elas variáveis, dependente de cada contexto, dependente de cada caso. Poderemos depois também verificar as transações por cada cliente. Portanto, agora já será imaginação do marketeer. O que importa é percebermos que a segmentação que fizemos sobre a base de dados tem reflexo direto sobre o conhecimento que vamos ter sobre cada cliente. Podemos agora agrupá-los, podemos estudar melhor, tentar compreender o que devemos fazer, por exemplo, tentar fazer o contraste entre os medium e os small, entre os medium e os big, ou os small e os big, para tentar perceber o que é que podemos, em que zona de geográficas, em que zonas de ser masculino ou feminino, em que zonas de etárias, podemos agir. Este é o objetivo do RFM, é para isso que se faz esta segmentação.